Olá, povo de Deus, sábado 27 de janeiro de 2024, terceira semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de segundo livro de Samuel 12, de 1 a 7 a 10 a 17, e Marcos 4, de 35 a 41. Naqueles dias o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e lhe disse-lhe: numa cidade havia dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico e este não quis tomar uma de suas ovelhas ou de seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Mas foi, apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. E Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: por isso a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher do hitita Urias para fazer dela a tua esposa. Assim diz o Senhor: da tua própria casa farei surgir o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres sob teus olhos, e as darei a um outro, e ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas, eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: de sua parte o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. E Natã voltou para sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum. E voltando para casa, passou a noite deitado no chão. Os anciãos do palácio insistiam com ele para que se levantasse do chão, mas ele não o quis fazer, nem tomar com eles alimento algum. Para uma compreensão melhor do nosso texto de hoje, é bom ler o capítulo 12 na sua íntegra, pois assim vemos que Davi recebe um castigo e uma bênção. Depois que o general Urias foi morto na guerra, vítima das tramas de Davi, este tomou a mulher do general para si. Pensava que suas tramas estavam totalmente controladas, mas Deus envia-lhe o profeta Natã, que irá desmascará-lo e anunciar a desgraça que está por vir. O filho fruto desta relação adúltera irá morrer. Mas o capítulo 12 ainda apresenta que depois do arrependimento de Davi e muita penitência, ele será agraciado por Deus e lhe nascerá o seu filho sucessor, Salomão. Porém, outra consequência do pecado de Davi foi o desencadear de uma luta ferrenha pela sua sucessão. As histórias contadas pelo povo sempre idealizavam o rei Davi. Apesar de ser adúltero e assassino, o povo continuava a idolatrá-lo. A política oficial de Israel fez de Davi um mito, e depois disso ele estava como que blindado, liberado para qualquer coisa. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele.
Começou a soprar uma ventania muito forte, as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? A ordem de Jesus, vamos para outra margem, é extremamente simbólica, pois soa como um convite a uma superação, a uma mudança de rumo. Jesus podia muito bem ficar junto da multidão que ele havia curado e gozar de seu prestígio junto dela. Porém, Jesus sempre está a desafiar seus discípulos. De maneira pedagógica, os faz enfrentar novos desafios. Sair de uma margem segura para outra incerta será sempre o convite de Jesus a todos nós, para que não nos apeguemos a falsas seguranças. A travessia não é para qualquer um, exige coragem, determinação para enfrentar as intempéries dos ventos contrários. Frente à situação adversa, a sensação de abandono toma conta dos discípulos. Reclamam de Jesus, que parece não se importar com o momento de incertezas e desconfianças pelo qual estão passando. Tu não te importas? Há um imenso contraste entre a serenidade de Jesus, que dorme, e a ansiedade dos discípulos, que lutam bravamente contra as ondas e o vento. Parecem inverter-se os papéis. Jesus confia nos marinheiros e estes, angustiados, não revelam confiança em Jesus. Não te importa que pereçamos? Quando Jesus finalmente intervém, calam-se o vento e o mar e calam-se os aterrorizados marinheiros. Nem respondem às perguntas de Jesus. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O medo dos discípulos indica falta de fé. A intervenção de Jesus transforma-lhes o medo em temor de Deus. O poder manifestado por Jesus fez-los intuir a presença de Deus junto deles e começam a dar-se conta da verdadeira identidade do seu mestre. Vivemos hoje cercados por desafios de todas as ordens. Anunciar a boa nova do reino numa sociedade impregnada por discursos de ódio, de concorrência, de divisões, até dentro das famílias, não é nada fácil. Nossa travessia enfrenta muitos ventos contrários. Também somos desafiados a dar a razão de nossa fé, dar a razão de nossa esperança. Em que verdadeiramente cremos? Onde ancoramos nossos barcos? Talvez mereçamos de Jesus os mesmos questionamentos feitos aos seus discípulos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? É tempo de ousar e de resistir. Ser cristão autêntico não é missão para os fracos. Um beijo no seu coração.